e hoje a Norte TV está na clínica do professor Salgado Borges para dar início a um programa cujo principal tema é a saúde oftalmológica. No nosso programa de hoje iremos abordar dois principais temas de saúde ocular, sendo o primeiro conhecido como desconforto ocular e o segundo designado por urgências oftalmológicas. Para iniciar então esta nossa conversa, gostaria de saber mais acerca das principais causas de um desconforto ocular. Boa noite. Então vamos falar em princípio sobre o desconforto ocular e são de facto duas as principais causas que trazem os doentes a uma consulta de oftalmologia. Com as queixas de um desconforto ocular, ou seja, qualquer situação que lhe causa mal-estar. E a primeira delas é o olho seco. A segunda é a alergia ocular. Vamos, portanto, ter esta primeira parte da nosta conversa sobre estes dois temas. O olho seco e desconforto ocular. Como se pode definir um diagnóstico de um paciente que sofre de olho seco? Primeiro vamos definir o que é um olho seco. Portanto, um olho seco é uma determinada situação em que ou há uma diminuição de produção de lágrimas ou há um aumento da sua evaporação. E sendo assim, qualquer situação que leve a um aumento dessa evaporação pode levar aos sintomas de olho seco. E quais são os sintomas? Os sintomas é um olho que aparece raiado, é uma ardência fora do normal, é uma situação de irritação, por exemplo, quando se está num ambiente com um ar-condicionado ou à beira de uma lareira. Tudo isso são situações que nos podem alarmar e alertar para uma situação deste género. E de facto, tendo em conta que uma grande quantidade de doentes que venham ao serviço de oftalmologia ou uma consulta de oftalmologia, e digamos, uma grande parte, um terço dos doentes têm de alguma forma queixas relacionadas com o olho seco, são de facto uma situação muito importante. Por outro lado, cerca de 15% das situações de oftalmologia ao longo da idade são relacionadas com o olho seco. E há de facto 4 principais causas para um doente ter o olho seco, ou por uma diminuição, como disse, de produção ou um aumento da evaporação. O uso de computadores, de facto é uma causa muito frequente de olho seco, quer pelo posicionamento, quer pela diminuição do pestanejo, é uma principal causa. Para além dessa causa do olho seco, temos mais outras 3. A segunda, que é a utilização de medicamentos que podem, pela sua própria composição, levar a uma situação de olho seco. O uso de lentes de contacto também é uma outra situação, a terceira situação. E, por fim, a própria idade. Com o decorrer dos anos, alterações hormonais, a própria produção das lágrimas vai diminuindo. E, de facto, a própria idade é uma causa de agravamento de secura ocular. E de que forma se podem evitar e tratar o olho seco? Existem alguns testes clínicos para testar o olho seco, utilizando corantes como o rosa bengala ou a fluoresceína. Testes realizados no consultório de oftalmologia podem servir para fazer um diagnóstico clínico do olho seco. Mas a história é muito importante. Uma pessoa que utiliza os computadores com muita frequência, e se fizermos de facto um inquérito num local onde se usa os computadores com muita frequência, por exemplo numa redação de uma televisão ou num jornal, vamos ver que grande parte dos trabalhadores que lá estão se queixam que ao longo do dia vão ter o olho seco. A própria irritação do fumo e o próprio ambiente mais seco, ou o ar-condicionado a funcionar, vai fazer com que também hajam sintomas de olho seco. No próprio ambiente, a utilização dos computadores, falávamos também numa segunda causa, que é os medicamentos, as próprias uso, por exemplo, de tranquilizantes. Os tranquilizantes causam também, têm na sua composição substâncias que levam à secura ocular. Outra causa importante é as lentes de contacto. As pessoas que usam lentes de contacto, se de alguma maneira tiverem já por si o olho seco, as lentes de contacto absorvem as lágrimas e vão dar irritação muito grande, vão dar os olhos vermelhos, os olhos com dificuldade de encarar a luz, vão dar de facto sintomas de olho seco. Por fim, a própria idade e a mulher também, pelas alterações hormonais da própria mulher com a menopausa, são uma causa importante. O diagnóstico é muito importante e depois temos o tratamento específico.
O tratamento específico ao próprio da secura ocular consiste, para além do aconselhar as pessoas, por exemplo, os trabalhadores os usuários frequentes de computador, ter pausas frequentes ao fim de um quarto de hora, 20 minutos, parar para descansar um pouquinho. Uma pessoa não se apercebe, mas há cerca de 9 a 10 pestanejos ou até mais por minuto, o que significa que sistematicamente os olhos estão a ser lubrificados pelo próprio movimento das pálpebras. Para não evitar, de facto, esses próprios ambientes, a utilização de lágrimas e, de facto, temos os substitutos das lágrimas, são, de facto, o tratamento standard ou tratamento específico ou mais importante para estas situações. O diagnóstico e o tratamento. Com lágrimas podem ser sob a forma de colírios, portanto, gotinhas, ou a forma de gel ou a forma de pomada. Quer o gel, quer a pomada, podem ser utilizados nos casos mais graves e podem ser utilizados em situações em que nós queremos o uso mais prolongado das substâncias que vão evitar a secura ocular. Outro dos desconfortos oculares conhecidos é a alergia ocular. Como é que se define esta alergia? A alergia é uma reação que o nosso organismo tem, nomeadamente neste caso os olhos, a alergia ocular, que o organismo vai ter substâncias que normalmente no dia a dia não dão qualquer reação. Isto pode surgir, por exemplo, na primavera, a reação ao pólen. A maior parte das pessoas não tem qualquer reação ao pólen, mas o nosso organismo, as mucosas, a conjuntiva, o nosso olho vai reagir ao pólen, quer na altura da primavera, quer, por exemplo, no outono, quando há a queda das folhas, vamos ter também irritação ocular. E muitas vezes há uma simultaneidade de envolvimento, quer das fossas nasais, quando há uma rinite ou mesmo uma bronquite. Portanto, podemos ter uma reação a um determinado agente alergénico, que pode ser um agente do ambiente, pode ser, por exemplo, dos próprios ar-condicionados, os filtros dos ar-condicionados podem levar e os ácaros podem levar a uma irritação. Os ácaros que estão nos cobertores, nos bonequinhos de peluche, também podem ser de facto uma substância irritante. Para além de alimentos, também sempre todos nós já ouvimos falar que a pessoa é alérgica ao marisco, é alérgica ao chocolate, e portanto pode haver reação do organismo, quer de qualquer parte do organismo ou dos nossos olhos, ao agente alergénico. Para além disso, não nos devemos esquecer dos animais. Muitas vezes há o contacto com os gatinhos, com os coelhinhos de estimação. Não só os verdadeiros como os próprios bonequinhos de peluche podem de facto levar a irritações e alergias oculares específicas com estas características. E o que acontece numa alergia ocular, caracteristicamente a caracterização clínica, os aspectos clínicos são o prurido, ou a comichão muito marcada, a hiperimia, portanto, o olho vermelho também bilateral, normalmente quando há envolvimento de um olho, há um envolvimento também do outro olho, lacrimejo, portanto, a pessoa chora, portanto, arde o olho também, os olhos aparecem inchados bilateral, portanto, é chamado edema palpebral bilateral, e há uma reação da conjuntiva, portanto, a própria conjuntiva aparece como que aos papinhos, e portanto, se nós fizermos a eversão das pálpebras, vemos que há uma reação da conjuntiva, uma reação papilar da conjuntiva marcada. E qual é o estudo que faz de um paciente com alergia ocular? Essa pergunta é pertinente e tem a sua razão de ser, porque muitas vezes uma pessoa diz é alérgico, vamos fazer testes para saber se o menino é alérgico a A, B ou C produto. Normalmente, para fazer um diagnóstico de uma alergia ocular, o que nós devemos, pura e simplesmente, é fazer uma história cuidadosa. E se fizermos uma história cuidadosa, saber qual a altura em que surge a alergia ocular, se surge a alergia ocular com a exposição a determinada substância ou a determinado produto, aí sim o diagnóstico está praticamente feito. E se houver associação da alergia ocular com a rinite ou com a bronquite, mais certeza ainda fica. E não há necessidade, na maior parte dos casos, de fazer testes para o diagnóstico de alergia ocular, mas sim a história é fundamental, muitas vezes é suficiente
e depois a utilização de medicamentos e tratamentos específicos, que depois podemos falar também um pouquinho, serão o suficiente para resolver a situação. Se eu for alérgico ao pólen, que tratamentos e que precauções é que eu devo seguir para não sofrer desta alergia? Exatamente. Relativamente a essa pergunta concreta que me faz, devemos ter duas atitudes. Primeiro, uma atitude de avisar o paciente, avisar o doente para os cuidados que ele deve ter, que passam pela menor ou pelo resguardar a exposição ao pólen. Por exemplo, pode ser conseguido com a utilização de óculos, se a pessoa andar de manhã a fazer jogging ou de manhã a ir para o trabalho ou para a escola. Evitar a exposição dos olhos ao vento, portanto, vou fechar, por exemplo, as janelas de manhã para evitar que de facto o pólen vá entrar para casa e vá alojar-se no próprio ambiente onde a pessoa vai passar depois o resto do dia. E depois também, além dessas medidas de suporte ou medidas de cuidados que devemos ter, podemos utilizar antialérgicos também específicos, para quer sob a forma de gotinhas ou sob a forma de xarope ou de comprimidos, mas fundamentalmente as gotinhas são importantes. Podemos utilizar em períodos muito curtinhos, podemos utilizar os descongestionantes oculares, mas com cuidado também, porque levam de facto uma vasoconstrição e podem ser prejudiciais. E o uso de corticoides. Os corticoides, portanto, são medicamentos que muitas vezes são vendidos livremente nas farmácias e devem ser utilizados com cuidado pela pessoa. Pelo oftalmologista pode ser utilizado durante um período curto e com seguimento adequado, mas para além dos antialérgicos, muitas vezes é importante e melhora muito os sintomas causados pela alergia ocular, o uso de lágrimas artificiais. As lágrimas, que tão importantes eram, como falámos há pouco, no tratamento do olho seco, podem ser importantes também no tratamento e na eliminação, por exemplo, do pólen que está alojado nas estruturas oculares. Portanto, é também uma medida de tratamento importante que pode ser utilizada nestas circunstâncias. E no caso de ser alérgico ao pó, quais são as medidas que eu posso tomar? É importante para evitar a reação alérgica ao pó, fazer alguns conselhos, ou dar alguns conselhos, tais como remover do ambiente, porque normalmente são em crianças que são alérgicas aos peluches ou aos animais, mas o pó concretamente, fazer ou eliminar do ambiente do dia a dia da casa dos bonequinhos de peluche, os próprios cortinados ou alcatifas também deverão ser eliminadas, lavar frequentemente e limpar frequentemente os colchões e os estrados das camas. Portanto, podem ser de facto medidas importantes para evitar ou pelo menos minimizar os efeitos da alergia causada pelo pó. E também no próprio ambiente de casa, tanto como já falámos há pouco, ter o cuidado de temporariamente fazer a limpeza dos filtros do ar-condicionado. É também uma medida muito importante. As alergias em si, ou no seu conjunto, passam de facto pela prevenção e pela atenção que é necessário ter relativamente às causas que, de uma ou de outra forma, vão dar aqueles sintomas que já referimos, da ardência, do olho inchado e da comichão, são muito típicos destas situações. Quais são, então, resumindo, os melhores tratamentos para resolver estes tipos de alergia? O tratamento passa, de facto, pelas três medidas que são fundamentais. Uma é o diagnóstico. O diagnóstico é o diagnóstico clínico da situação, portanto, temos a certeza que estamos perante uma alergia. O segundo é fazer a prevenção, e dar algumas dicas, alguns cuidados para que essas alergias não venham a causar problemas para o dia a dia da pessoa. E o terceiro é o tratamento específico, quer com gotinhas de antialérgico, quer com descongestionantes ou com lágrimas artificiais. São essas três medidas: o diagnóstico correto, a prevenção e o tratamento orientado para a alergia. Falando agora em urgências oftalmológicas, quais são os principais motivos de alguém recorrer a uma especialidade como a oftalmologia? De facto, as urgências oftalmológicas as urgências em oftalmologia são uma situação frequente. Para dar um exemplo, no Hospital de São Sebastião,
Nós atendemos por ano, e só digo, portanto, o funcionamento da urgência de oftalmologia é das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda à sexta-feira. Nós atendemos cerca de 7.000 doentes por ano, só com queixas e com critérios para surgirem num serviço de oftalmologia. E as duas causas mais frequentes são cerca de 35% a 40%. Nós fizemos um levantamento das causas mais frequentes de urgência em oftalmologia há cerca de 2 anos atrás, e as causas mais frequentes são os traumatismos. Cerca de 40% das urgências são causadas por traumatismos ou traumatismos como são pancadas ou contusões ou ilusões, portanto, qualquer traumatismo do globo ocular. E a segunda causa mais frequente, que é cerca de 15%, é o olho vermelho. Portanto, são as duas causas mais frequentes, os traumatismos e o olho vermelho. Que tipo de sintomas apresenta um paciente que tenha sofrido um traumatismo ocular conhecido por erosão corneana? Antes de mais, o traumatismo, posso fazer só um parêntese, o traumatismo é uma causa frequente de lesão ocular. Só para ter uma noção, nos Estados Unidos existem por ano cerca de 1.300.000 situações de traumatismo ocular, e cerca de 10% das causas de cegueira nos Estados Unidos são por um traumatismo ocular. Traumatismo que é mais frequente no jovem e mais frequente também no homem do que na mulher. Provavelmente pela própria profissão, pelo caráter mais agressivo, mas de facto são mais frequentes no homem os traumatismos do que na mulher. E no jovem e na criança são também uma situação frequente. Quanto às ilusões, de facto é uma situação de traumatismo, e agora respondendo concretamente à sua pergunta, uma ilusão é um descascar, um descamar da superfície mais superficial do globo ocular ou da córnea. Pode ser, por exemplo, uma unha dela, portanto, uma mãe que está a brincar com o bebê e o bebê arranha no olho e, de facto, a ilusão vai dar uma ardência, uma dor violenta, tendo em conta que, de facto, a córnea é a estrutura do organismo que tem mais terminais nervosos por unidade de superfície, ao contrário, por exemplo, da pele, em que os terminais nervosos por unidade de superfície são muito menores. Portanto, é uma zona, por assim dizer, muito sensível, e que qualquer atingimento da sua superfície pode levar a dor muito violenta e a um desconforto muito marcado. E há, de facto, uma possibilidade que nós temos, do ponto de vista de diagnóstico, utilizando corantes, e ver se de facto estamos perante uma ilusão corneana ou não. Quanto agora às queimaduras oculares, como é que pode ser diagnosticada e tratada uma queimadura ocular? Uma queimadura precisamente se for uma queimadura por uma substância que vai atingir o globo ocular em profundidade, é uma situação muito grave e pode, em situações mais extremas, como por exemplo acontece com as queimaduras por cal, pode levar a lesões extensíssimas da córnea, que de alguma forma podemos ter que recorrer a um transplante da córnea para tornar uma córnea que era perfeitamente branca numa córnea transparente. Muitas vezes pode ser necessário recorrer a um transplante da córnea. E de facto há basicamente 3 substâncias que eu queria chamar a atenção, que podem ser causadoras de queimaduras graves. Uma, como já referi, a própria cal, portanto, que se utilizava muito para caiar os tetos, mas ainda se utiliza frequentemente. A cal, de facto, é uma situação importante. Outra é os limpaformes. Os próprios limpaformes que as senhoras usam para limpar e para descascar aquelas impurezas dos próprios fornos também é uma situação muito grave. E o amoníaco, que é utilizado também muitas vezes para limpeza e para desinfecção, portanto, pode ser também uma causa importante de queimadura ocular. E o que é fundamental nestas situações é, sendo uma verdadeira emergência, não devemos esperar que o doente seja levado para o hospital. Logo no local ou do trabalho ou na própria casa devemos lavar, devemos usar e abusar da água ou do líquido que tínhamos à mão para, de alguma forma, eliminar o agente que estava a causar a queimadura do globo ocular. Quais são então os procedimentos que alguém deve seguir quando sofre, por exemplo, uma queimadura ocular química? Exatamente o que eu estava a dizer. O que deve fazer é uma lavagem e uma tentativa de remoção do agente que está a causar
aquela lesão o mais abundantemente possível e depois sim chamar uma ajuda do ponto de vista técnico ou pela urgência, ou chamar, portanto, alguém que o vá orientar, uma ambulância, ou portanto, recorrer a um serviço de saúde adequado, para depois numa unidade com mais calma ser diagnosticado de facto o verdadeiro problema ocular, mas sendo uma emergência oftalmológica deve ser tratada logo no local onde surge, com o mais rápido e o mais abundantemente possível com água. Este tipo de queimadura pode causar uma lesão grave ocular? Pode, como disse, pode ser tão grave que pode ser necessário realizar um transplante de córnea. Em casos podem ocorrer queimaduras oculares térmicas? Térmicas é temperatura, portanto, qualquer queimadura, por exemplo, um contacto com um objeto que esteja a uma temperatura muito elevada pode levar a queimaduras das pálpebras e, de facto, as pálpebras, como é um mecanismo de defesa da própria pessoa, quando está a aproximar-se de um objeto, fechar os olhos, muitas vezes o próprio olho está protegido pelas pálpebras, que vão ser a primeira estrutura a ser lesada. Portanto, pode haver de qualquer forma lesão da estrutura da conjuntiva e da córnea, mas normalmente há lesões da pálpebra e da conjuntiva muito graves a seguir a uma queimadura pela temperatura, queimadura térmica. Quanto às queimaduras oculares, conhecidas por queimaduras por radiações, são recorrentes nesta sua clínica? São muito frequentes, quer na clínica, quer numa urgência de um serviço de oftalmologia, é uma situação muito frequente. E normalmente são os indivíduos que estiveram a soldar e ao fim de 6 a 8 horas de terem estado a trabalhar e a terem estado a soldar, referem que têm uma dificuldade enorme de encarar a luz, têm uma fotofobia intensa, têm um mal-estar e uma dor, que pode ser uma dor muito marcada. E essa lesão, essas alterações corneanas são causadas pela própria luz. As pessoas pensam que às vezes é o fumo que está a causar, mas não é a própria luz, é a própria radiação que está a causar o efeito lesivo. E o que devemos fazer nessas situações é, primeiro, o aconselhar é fundamental. É importante nessas situações avisar as pessoas que, para que isso não volte a acontecer, devem usar com todo o cuidado as proteções. Devem usar as máscaras que vão de facto evitar que as radiações lesem a córnea, e devem, por outro lado, também, não só as próprias, muitas vezes nem só as próprias pessoas estão a soldar. Uma pessoa diz, olha, eu não estive a fazer nada, mas estive a ver lá o meu pai, ou o meu tio, ou o meu vizinho que estava a soldar, e estava a ver lá o portão e fiquei assim, mas eu não fiz nada, ele estava a trabalhar, mas o efeito, eu estou a olhar para as radiações, é o mesmo da própria pessoa que está a soldar. Portanto, é muito importante usar os óculos ou as máscaras de proteção adequadas. No que diz respeito a um problema oftalmológico... Só um segundo, desculpe. Desculpe só interromper, mas é o seguinte. Num doente que nos surge na urgência e que esteve a soldar, quando estamos a suspeitar de uma queimadura por radiação, não devemos descansar, não devemos fazer o tratamento que se faz nessas situações, que é, o senhor vai para casa, tapa os olhinhos com esta pomada, está 12 horas a dormir e amanhã está como novo. Pode acontecer isso, mas não devemos esquecer que normalmente ao estar a soldar está a trabalhar com partículas metálicas e pode ter saltado do portão que estava a trabalhar ou da estrutura que estava a soldar, pode ter saltado uma pequenina partícula que lhe pode estar alojada no olho e até em casos mais graves pode até mesmo ter perfurado o olho. Portanto, é muito importante ter uma observação cuidadosa de todas as estruturas oculares, de todo o globo ocular, mesmo que nos pareça simplesmente estarmos em presença de uma queimadura por radiações. Antes de começarmos a falar de um problema conhecido como conjuntivite, gostaria que o professor me contasse algum caso sobre a existência de corpos estranhos, como falou há pouco. De facto, estou recordado de uma situação estranha que surgiu, portanto, que foi um rapaz que tinha ido com um primo pescar e
ao lançar a cana de pesca, portanto, espetou num anzol no olho, de tal forma que o miúdo apareceu na urgência com um anzol espetado no olho, uma situação gravíssima, e que de facto o que ele fez foi não mexer absolutamente nada, e depois na própria urgência retiramos o corpo estranho. E temos aqui um exemplo de um arame espetado na córnea, e que o tratamento cirúrgico foi de facto fundamental. Tivemos que no próprio bloco retirar o objeto metálico que tinha surgido acidentalmente. Quanto à conjuntivite, de facto este tema é um tema muito importante, porque muitas vezes associa-se conjuntivite ao olho vermelho. E se de facto na conjuntivite existe o olho vermelho, nem todo o olho vermelho é conjuntivite. E há uma situação que é uma hemorragia em toalha, ou seja, normalmente de um lado só, há uma mancha vermelha na parte branca do olho, e que resulta muitas vezes só de um pico de tensão arterial, de um doente hipertenso, com uma subida esporádica da tensão arterial, vamos ter uma hemorragia em toalha. Ou uma pessoa que está a pegar num peso e está a fazer um esforço, e com o esforço há uma chegada maior de sangue à cabeça e consequentemente aos olhos, e portanto vamos ter uma hemorragia em toalha, ou com uma tosse ou um espirro, portanto temos que ter uma hemorragia subconjuntival. Hemorragia subconjuntival que caracteristicamente não dá alterações da visão, surge esporadicamente e muitas vezes não está associada a nada especial, nem mesmo alterações de análises que possam fazer o diagnóstico. Portanto, é uma situação do olho vermelho relativamente frequente e relativamente com pouca relevância do que diz respeito ao prognóstico e à saúde visual do doente. Por sua vez, a conjuntivite é uma causa de envolvimento dos dois olhos. Normalmente o olho aparece vermelho dos dois lados, pode ou não estar associado, por exemplo, a um síndrome gripal e a uma constipação. Muitas vezes aparece remelas também, secreção, e o que nós devemos aconselhar para estas pessoas, além de um tratamento, normalmente podemos utilizar um antibiótico em gotinhas durante cerca de 2 semanas, normalmente 10 dias a 2 semanas. Temos também algumas medidas de higiene pessoal que são fundamentais. O contacto e o contágio é frequente, portanto devemos evitar o contacto, por exemplo, com as crianças com quem lida na escola. Muitas vezes pode haver necessidade de aconselhar a criança a não ir à escola durante uns dias. O próprio contacto dos pais com os filhos e a transmissão em casa também é fundamental. A utilização de toalhas e lenços específicos ou próprios do próprio doente é fundamental, e medidas de higiene também importantes. Antes de pôr e depois de pôr as gotas, lavar muito bem as mãos, porque o próprio contacto com os olhos e com as mãos pode transmitir a conjuntivite a outras pessoas. Portanto, o olho vermelho, conjuntivite não é a mesma coisa. Conjuntivite é uma causa importante do olho vermelho, mas há outras causas também de olho vermelho. Por último, gostaria de saber quais os principais sinais de alarme a que devemos estar atentos quanto à nossa saúde oftalmológica. Do ponto de vista geral, há vários sinais de alarme que devemos ter. Especificamente no que diz respeito ao olho vermelho, e, portanto, antes de terminarmos, eu gostava de chamar a atenção que o olho vermelho conjuntivite é uma situação relativamente benigna, entre aspas, ou seja, que não vai, se for bem tratada, não vai trazer dano futuro para as pessoas, mas há alguns sinais de alarme e alguns sintomas que, na presença de um olho vermelho, nos devem chamar a atenção, que é um olho vermelho com dor muito marcada. Se tiver dor, alguma coisa de anormal podemos suspeitar. Se tiver a parte transparente do olho branca também, significa que há um envolvimento da córnea, também devemos suspeitar que algo de grave se está a passar. E se houver uma baixa de visão, normalmente numa conjuntivite, poderemos ter uma diminuição transitória ou temporária da visão, causada, por exemplo, pelas remelas, pelas secreções que estão a passar para frente do olho, mas normalmente não há alteração da visão. Se houver um comprometimento da visão numa situação do olho vermelho, podemos um atingimento ou da parte mais nobre da visão, como por exemplo da córnea, ou da parte
mais interior do globo ocular e aí sim, quando se houver baixa de visão, é um sinal de alarme importante. Do ponto de vista geral, e no que diz respeito a sinais de alarme da oftalmologia em geral, se houver de facto uma perda súbita de visão, é de facto uma situação importante. Mas devemos de ter, e vamos ter a oportunidade de, em programas posteriores, de abordar esses temas, nomeadamente a perda súbita da visão e as doenças oculares em situações mais graves como a diabetes, a hipertensão, as alterações visuais na criança, os erros refrativos, algumas situações frequentes nos indivíduos idosos, como a catarata ou o glaucoma, portanto serão objeto de outras sessões que iremos ter no futuro. Muito obrigada, professor Salgado Borges, pelos seus valiosos esclarecimentos. A NOR TV volta para a semana com mais um programa acerca da saúde dos nossos olhos. Muito obrigada e boa noite. Boa noite e obrigado.